Olá, boa noite. Começa agora o 3 Pontos, o programa em que analisamos a atualidade do dia. Hoje vamos olhar para o estado da coligação, que viveu um dia agitado depois do CDS ter desmentido uma parte da biografia autorizada de Passos Coelho, mas também para a greve da TAP e para a taxa turística que a ANA Aeroportos vai pagar à Câmara de Lisboa. É mesmo por aí que começamos. Boa noite, Rui Moreira. Hoje no Parlamento o Presidente da ANA Aeroportos disse que não estava disponível para pagar a taxa turística às autarquias que reclamaram um tratamento idêntico àquilo que foi dado à Câmara de Lisboa e como o senhor foi o primeiro autarca a pedir essa igualdade de tratamento, vai fazer o quê agora? Nós pedimos uma reunião à administração da ANA, percebemos que por haver esta audição parlamentar que a ANA gostaria de falar connosco depois e, portanto, esperamos agora que venha a ser agendada essa reunião. Que fique claro, nós, no nosso caso, nunca dissemos que era uma taxa turística e eu expliquei porquê. O aeroporto Francisco Sá Carneiro não é no Concelho do Porto. E, portanto, nós nunca poderíamos aplicar uma taxa relativamente a um equipamento que não é municipal. Na Maia. Portanto, não podíamos fazê-lo. Está na Maia, Matosinhos e Vila de Conde, em rigor. E, portanto, nunca foi isso que eu disse, sempre disse que essa questão não se colocava. Portanto, foi um exercício que nós nunca fizemos porque a gente só faz exercícios execuíveis. Aquilo que eu disse e mantenho é que, na medida em que a ANA entende que se justifica fazer um investimento em Lisboa, no sentido de tornar Lisboa mais atraente em termos da promoção turística de Lisboa, que depois tem um efeito também na atração de passageiros para o destino Lisboa e, portanto, também ele contribui para os cofres da ANA, que aquilo que eu quero falar com a ANA é no sentido de saber até que ponto a ANA está disponível para encontrarmos um mecanismo idêntico para que o município do Porto e os outros municípios do Interland do aeroporto Francisco Sá Carneiro, que são vários, possam também eles contribuir para a promoção dos aeroportos e assim fazer crescer o tráfego. Mas a explicação que hoje Poço Leão deu no Parlamento é para si suficiente? Ele disse, por exemplo, que o caso de Lisboa foi feito a título excepcional só até dezembro, entre abril e dezembro deste ano. Esta explicação não esbate essa reclamação dos outros municípios? Ouça, nós podemos explicar as coisas como quisermos. Das duas, uma. Ou é uma taxa ou não é uma taxa. Nós ainda não compreendemos. Se é uma taxa, de facto, Lisboa pode aplicá-la, a Maia pode aplicá-la, Matosinhos pode aplicá-la, Faro pode aplicá-la, e nós não podemos. Aí é uma taxa e, portanto, nós aí ficaremos satisfeitos. Se não é uma taxa, então, se é uma contribuição para a promoção turística, porque é assim que a coisa, ao mesmo tempo, é apresentada, então nós estamos interessados. E vamos dizer à ANA que estamos interessados. E estamos interessados no sentido positivo da questão. Achamos que é uma boa iniciativa. Portanto, parte do princípio de que vai insistir nesse encontro com o Presidente da ANA, claro, e nessa reclamação junto? Não é uma reclamação, é no fundo sensibilizar a ANA no sentido de dizer assim, o aeroporto que mais tem crescido é o aeroporto Francisco Sá Carneiro. A promoção que tem sido feita, a promoção externa que tem sido feita relativamente ao destino Porto Norte de Portugal, tem sido feita pela Associação de Turismo do Porto e Norte, de que fazem parte muitos municípios, que eu por acaso presido, e que naturalmente se debate diariamente com dificuldades de financiamento, de recursos para promover este destino. Se a ANA tem este entendimento relativamente a Lisboa, esperamos que tenha o mesmo entendimento relativamente à região Norte. Esperamos que sim, mas são privados. Nós não os podemos obrigar. A ANA hoje em dia é uma empresa privada. Com certeza que nós gostaríamos muito de ter esse mecenato, mas não os podemos obrigar. Agora, não deixaremos também de avaliar. Sim, exatamente, porque a ANA hoje em dia não é uma empresa do Estado português, foi uma empresa que foi vendida. Foi vendida. E, portanto, aquilo que nós acreditamos é que a Vinci deve estar muito satisfeita, portanto, o proprietário da ANA deve estar muito satisfeito com os resultados do aeroporto Francisco Sá Carneiro. Isso deve-se, claramente, à boa gestão que tem sido feita pelo aeroporto, não temos dúvidas disso. Ao facto de ser atraente para rotas, mas também porque este destino é um destino que se tem sabido promover internacionalmente. E, portanto, se a ANA está disponível para ajudar Lisboa a ser mais atraente, esperamos que também tenha o mesmo comportamento relativamente a nós. É essa a nossa aposta, em conjunto com outros autarcas, como, por exemplo, o Dr. Ricardo Rio, Presidente da Câmara de Braga, com quem eu, ainda há pouco tempo, e foi público, tivemos uma conversa sobre esse assunto e também com outros municípios. Deixe-me só para esclarecer, perguntar-lhe, a reunião com o Presidente da ANA, vai tê-la enquanto autarca do Porto ou juntamente com outros autarcas? Não, eu gostaria que, na medida do possível, e acho que é útil, quer para a ANA, quer para nós, termos com outros autarcas da região, a quem possamos explicar, com quem temos este entendimento. E, portanto, espero que o Dr. Ricardo Rio, pelo menos o Dr. Ricardo Rio, me possa acompanhar. A situação de Matosinhos, Maia e Vila de Conde é diferente. Esses, sim, de facto, podem aplicar uma taxa. E se eles aplicarem a taxa, nós nada temos a ver com essa taxa, que fique claro. Agora, o que a ANA tem que dizer é uma taxa ou não é uma taxa? Se é uma taxa, então, se calhar, os municípios da região, repito, Maia, Matosinhos e Vila de Conde, vão reclamá-lo.
Se não é uma taxa, se é uma forma de promoção, então nós que fazemos parte do turismo do Porto e Norte de Portugal, em que o Porto é a maior âncora e seguramente Braga também é uma âncora importante, vamos tentar encontrar aqui também uma forma de nos sentarmos à mesa e dizermos é uma excelente ideia, que nós aplaudimos, vamos então juntar, como se costuma dizer em português, vamos juntar os nossos trapinhos. Rui Moreira, deixe-me, à boleia disto, colocar outra questão que tem a ver com a taxa turística que admitiu criar sobre os hotéis no Porto. Isso é para cair? Isso não teve uma boa aceitação, vamos dizer assim, por parte dos operadores? Eu aquilo que disse é que para nós não é tabu. Eu não disse que iria criar uma taxa turística. As taxas turísticas não devem ser tabu. Vamos lá ver. As taxas turísticas aplicam-se hoje em quase todas as cidades que são destinos turísticos. E cidades até como Bruxelas, por exemplo, em que são qualquer coisa como 6 euros, em Barcelona e tudo mais. Eu não sei se neste momento o Porto já atingiu o nível de maturidade suficiente para o fazer. Não sei sequer se temos interesse em fazê-lo, e a fazê-lo teremos que o fazer com os hoteleiros. Aquilo que não se deve dizer, que não se pode dizer é que isto é tabu, porque vejamos, o Porto foi, de acordo com aquilo que são as informações de sites internacionais, a cidade europeia em que os preços dos hotéis mais cresceram no último ano. Isso significa que hoje, por exemplo, eu sei que o Porto está cheio, os hotéis estão cheios. E, portanto, quando falamos de aumentos de 20% a 30%, quer dizer que os hotéis neste momento estão a cobrar seguramente mais 15 ou 20 euros por noite. Não me parece que seja por causa de €1 a mais que os hotéis vão perder turistas. Também não parece que se nós subsidiássemos os hotéis €1 que atraíssemos mais turistas. A questão tem a ver com o facto de haver uma pegada turística e nós não reverter para as cidades nenhuma parte do IVA turístico, do IVA que a restauração, que a hotelaria aplica. E, portanto, é uma possibilidade, exatamente, agora, não é uma possibilidade para termos mais receitas no município, é exatamente para promovermos o município externamente e podermos atrair mais turistas. E isto a fazê-lo terá que ser feito no entendimento com os operadores turísticos. Eu nunca o farei sem falar, naturalmente, com a hotelaria. Não há, portanto, sobre isso uma decisão tomada? Não, o que eu disse e repito é nós vamos observar atentamente, temos vindo a acompanhar, sabemos que há opiniões diversas, mesmo dentro do setor há opiniões diversas. Agora, o que não me vão ouvir dizer é nunca, jamais, em tempo algum, porque acho que é razoável, é um modelo que tem sido seguido em muitas outras cidades europeias. Não sei se é o momento, não sei se atingimos o grau de maturidade suficiente como destino, não é por criar uma taxa ou taxinha, mas é um assunto que não deve ser tabu. Devemos pensar, devemos deixar e devemos refletir sobre isso. Aliás, a Assembleia Municipal, em que eu falei nisso já há uns 2 ou 3 meses, percebi perfeitamente que mesmo dentro de várias forças políticas as opiniões divergem, há opiniões diferentes, é um assunto que vamos acompanhar. E Lisboa vai ser, de facto, um bom laboratório para nós percebermos como é que isto funciona. Também sobre o ponto de vista da cobrança, porque repare, se cobrar €1 por noite a cada turista, custar em termos de recursos que tem que se fazer para fiscalização, para cobrança, isto e aquilo, 70 ou 80 cêntimos, não vale a pena. Portanto, também aqui há um modelo de como é que isto se aplica. Tem que ser uma coisa leve, que não crie constrangimentos, que não obrigue o turista no check-in do hotel, já me aconteceu em Barcelona, ter que pagar dinheiro, a pessoa andar aflita às tantas porque não pode pôr aquilo na conta do hotel. Ou seja, tem que ser alguma coisa que funcione, que seja execuível, como tudo aquilo na vida. Portanto, agora, não é tabu. Rui, voltando ao aeroporto, hoje o PS Porto disse alguma coisa que o Rui Moreira já disse em tempos, sendo que neste caso foi aplicado a um caso concreto. Considerou insultuoso para o Norte os serviços mínimos decretados para os dias da greve dos pilotos da TAP. Também faz essa leitura ou não? Eu sei que no Porto foi o mais afetado. No Porto é principalmente a Portugal e que opera, e sei que a greve teve maior incidência na Portugal. Mas isso não chega para explicar a opção. Eu tenho dito, eu ando a dizer, pelo menos há 10 ou 12 anos, que a TAP abandonou o aeroporto Francisco Sá Carneiro. Houve uma altura que disseram que só devia dar para carga, puseram-se à margem disto, depois andaram durante algum tempo a dizer, o Sr. Presidente da TAP diz que a TAP tem 2 hubs, não tem 2 hubs nenhuns, a TAP aposta única e simplesmente em Lisboa. É uma opção que a TAP faz. E, portanto, eu acompanho perfeitamente a crítica que o Sr. Presidente da Conselhia do Partido Socialista fez. Porque, de facto, a TAP trata o Porto assim. A TAP não é uma companhia de bandeira no sentido de que não cobra o território nacional, nem está preocupada com o território nacional. Está preocupada apenas com um. A sua estratégia é preocupar-se apenas com o único hub, que é o aeroporto de Lisboa. E isso sentiu-se nesta greve? Claro que quando tem que fazer serviços mínimos, este pensamento estratégico do Conselho de Administração diz assim, nós vamos privilegiar o hub de Lisboa. E Porto que se trame, Faro que se lixe e os outros que não queremos saber, porque a TAP é, de facto, hoje, uma companhia aérea que se dedica exclusivamente ao hub de Lisboa. Aqui no Porto tem uma atitude de dizer, bom, o Porto, enfim, nós não podemos abandonar o Porto, mas também não estamos muito interessados e, portanto, é uma estratégia da TAP.
O que me parece a mim é que isso desvaloriza o argumento daqueles que dizem que a TAP é um instrumento fantástico sobre o ponto de vista da promoção internacional de Portugal, sob o ponto de vista económico, e por isso é que eu não acompanho esse pensamento. A TAP abandonou o Porto. Demonstra-se agora, exatamente através desta questão dos serviços mínimos, que o Porto é sempre maltratado pela TAP. Portanto, a TAP não quer saber do Porto e provavelmente o Porto também não quer saber da TAP e é por isso que cada vez mais as pessoas recorrem a outras companhias aéreas e nas suas viagens e não recorrem à TAP. E acho que se nós pensarmos a longo prazo, é a estratégia que a TAP adotou. Se é boa ou má, veremos. Agora, os resultados têm sido bons? Não, os resultados objetivamente têm sido péssimos. Agora, a pergunta é assim, mas se a TAP não for privatizada, eu acho que não vai ser, acho que ninguém vai comprar a TAP. Vamos nós continuar a pagar? É que aqui é que é a questão. Então, se a TAP apenas está interessada em Lisboa, então eu pergunto, e o resto do país deve pagar para aquilo? Deve pagar por uma companhia que objetivamente só quer servir, e é muito importante para Lisboa, reconheço. Agora, se devemos pagar, Faro deve pagar, a Madeira deve pagar, os Açores deve pagar, o Porto deve pagar. E essa dúvida suscita-lhe que tipo de resposta? Eu acho que não. Acho que não. Acho que então a TAP, de facto, mais vale dizer assim, somos uma companhia, temos uma determinada estratégia e deve viver com os recursos que gera. Portanto, relativamente ao Porto, não gera externalidades. Gera externalidades provavelmente negativas. Quando a TAP, por exemplo, hoje em dia nós vemos as companhias aéreas a crescer, vemos companhias aéreas importantíssimas, como a Lufthansa, que teve lucros recordes a apostar cada vez mais no aeroporto Francisco Sá Carneiro, vemos a Turkish Airlines a apostar no aeroporto Francisco Sá Carneiro, e vemos a TAP a tratar o... Mas não sendo a TAP privatizada, sendo ela uma companhia estatal, como é que se faria essa divisão? Como é que se manteria uma companhia... Se a TAP for uma companhia nacional, é preciso redesenhar o funcionamento da TAP para que ela cumpra serviço público. E o serviço público de uma companhia não pode ser exclusivamente para uma determinada cidade ou região. Tão simples como isto. Não pode ser. O serviço público, que eu saiba, não está lá escrito que tem que ser só para Lisboa. Acho que não está escrito em nenhum sítio. E, portanto, o serviço público tem que ser prestado de uma forma equilibrada para que todo o país, para funcionar também como um fator de coesão. E não estou apenas a falar no Porto, como digo, Faro é um bom exemplo também daquilo que eu estou a dizer. Sobre a greve dos pilotos... O que não pode ser é dizer, por um lado, tem uma lógica de empresa privada. E, portanto, diz assim, não vamos ao Porto, não dá lucro. Dá mais lucro em Lisboa. Depois a gente percebe o lucro, depois a gente, no fim do ano, vê sempre por qualquer razão, não deu lucro. Mas, ao mesmo tempo, é uma empresa pública que tem que ser financiada. Portanto, a TAP tem que ter um discurso que explica aos portugueses aquilo que quer ser. Se quer ser uma companhia de bandeira que nos honra, que no fundo, que nos vale, que nós sabemos que é importante sobre o ponto de vista estratégico, então tem que ter uma estratégia que cubra o país todo e não cubra apenas um aeroporto. Sobre a greve dos pilotos propriamente dita, eles admitiram prolongá-la. Qual é a leitura que o Rui Moreira faz disso? Eu já disse, eu creio que os pilotos, historicamente, como eu já disse, e creio que foi demonstrado nos últimos dias, têm razões históricas para reclamar determinados direitos que lhes foram prometidos. Pelo então Ministro João Cravinho. Pelo então Ministro João Cravinho, que entretanto esqueceu disso, mas entretanto já foi demonstrado que eu tinha razão no que estava a dizer. Agora, o que eu pergunto, o que se pode perguntar aos pilotos é assim, eles querem ficar com uma determinada percentagem da TAP, mas correm o risco dessa percentagem ser uma percentagem de zero, porque se a TAP não tiver valor nenhum, aquilo a que teriam direito corresponde a zero. Porque podem ter 20% de zero é zero, 30% de zero é zero, 100% de zero é zero e 0% de zero é zero. Portanto, não me parece que seja muito útil continuarmos nesta situação. Rui Moreira, eu gostava de ouvi-lo também sobre o elogio rasgado que Pedro Passos Coelho fez a Dias Loureiro, dando como um exemplo a seguir para a economia. A pergunta é, devia tê-lo feito, estando Dias Loureiro conotado, como sabemos, com o colapso no BPN? Hoje o Bloco de Esquerda, por exemplo, no debate quinzenal do Parlamento, disse que isso é um insulto ao país. Se quer que lhe diga, acho um pouco extraordinário. Fiquei um pouco atónito com essa declaração. Mas tudo o que rodeia o Dr. Dias Loureiro, manteve-se Conselheiro de Estado durante tanto tempo, tudo isto, toda esta situação do BPN é uma situação que nos deixa tão surpreendidos. Parece um pouco um baile de máscaras, assim, um pouco veneziano. E, portanto, já nada me surpreende relativamente a isso. De facto, o Dr. Dias Loureiro nunca foi acusado de nada. Portanto, isso, se o Primeiro-Ministro se revê nele, revê-se. O que é que eu lhe posso dizer? E surpreende o que Dias Loureiro seja agora, de acordo com o Bloco de Esquerda, também hoje no debate quinzenal, dono da editora que acaba de publicar a biografia autorizada de Pedro Passos Coelho? Está no domínio dos negócios e da liberdade de cada um. Mas surpreende ou não? Não, sinceramente nada. Há muito pouca coisa hoje em dia que me surpreenda.
Rui Moreira, nessa biografia de Pedro Passos Coelho está escrito que Portas se demitiu por SMS e o CDS apressou-se a dizer que Portas se demitiu por carta que oficializou no dia 2 de junho de 2013. Até se deu o caso de Diogo Feio vir dizer que era bom que o livro explicasse a forma como Portas soube da escolha de Maria Luísa Albuquerque para a pasta de Ministra das Finanças. Parece-lhe que estamos a falar dos mesmos partidos que há menos de 2 semanas assinaram um acordo de coligação para as próximas legislativas. Pois, eu não sei se já está tudo fechado. Não sei se isto não é uma tentativa de fechar um negócio que se calhar só foi apalavrado no dia 25 de Abril, porque às vezes acontece assim, às vezes a gente apressa-se a dizer que os negócios foram apalavrados e depois só são fechados depois. Mas depois podem correr mal. Mas todas estas questões que envolveram essa crise política, isto vai ser um capítulo engraçado da história, em que as coisas não batem certo, as versões não batem certo, mas não me parece que seja por isso que deixa de haver coligação. Portanto, chega às eleições? Acho que sim, não parece que seja por uma questão destas que essas coisas sempre existiram e, portanto, não valorizo sinceramente isso. Acho que é um fait divers mais curioso, como o facto da editora ser o Dr. José Loureiro. Estou a saber agora, não sabia. São tudo coisas perfeitamente. São fait divers. O Rui Moreira anunciou ontem na Assembleia Municipal do Porto um inverno orçamental para os próximos anos que seguem na Câmara do Porto e classificou a situação de particularmente grave. A minha pergunta é porquê? Anteontem, sim. Anteontem. A minha pergunta é porquê? Tem a ver com os fundos comunitários que a cidade e a região vão receber no contexto Eu de 2020? expliquei aos senhores deputados municipais no âmbito daquilo que é um pouco a perspectiva que nós temos, apresentei os resultados dos primeiros 4 meses deste ano, que são bons, portanto... Mas chamei a atenção... Que deram, inclusive, alguma folga orçamental à autarquia. E a folga orçamental que tivemos no ano passado, neste ano as coisas, em termos de coleta de impostos, não está tão bem, mas nós já sabíamos isso, portanto está a seguir dentro do orçamento, acho que estamos a reduzir o endividamento e tudo mais. Aquilo que às vezes perguntam, os senhores deputados perguntam, e de todos os partidos, de todas as forças políticas, também do nosso movimento, dizem, mas então se nós temos esta folga, não devíamos agora, se calhar, aqui e ali abrir mais os cordões à Bolsa. E aquilo que eu estive a explicar é que, se bem que a realidade atual seja muito confortável, o Porto reduziu 10,6% o endividamento no último ano, é muito interessante. O Porto tem hoje um nível de endividamento que corresponde a cerca de 40% do seu orçamento, que é simpático, é um número simpático. Mas então porquê que paga há 4 dias. Só que quando eu faço as contas para o futuro, vejo que há sombras negras no horizonte. Porquê é que não augura nada de bom? Olha, em primeiro lugar, porque o FAM, que é um fundo de solidariedade municipal, custou ao município do Porto 3,5% do nosso orçamento. Pesa muito. E isto pesa muito quando pensamos que uma autarquia tem apenas destinado ao investimento, nunca tem mais do que 20% a 25% do seu orçamento. E, portanto, repare, quando retiramos estes montantes, custa muito. Depois temos o caso da água, que através do modelo que nós vamos combater nos tribunais até a última possibilidade, mas que vai custar, em termos da água que o município do Porto compra e que depois distribui, vai custar mais 40% nos próximos 5 anos. E nós não vemos como é que podemos repercutir essas contas na fatura final ao consumidor, porque os consumidores não podem pagar tão desesperados. Portanto, temos este risco. Mas temos mais. O Estado português decidiu, portanto, o Governo decidiu, há 2 anos, que o IMI que as cidades iriam receber iria aumentar tanto, iria ser tão generoso para as cidades, que era possível acabar com o IMT. O IMT, que é o Imposto de Transação de Imóveis. O IMT representa para a cidade do Porto cerca de 10% do orçamento. E nós, portanto, neste momento sabemos que o IMT vai acabar. Já no próximo ano já só será uma parte que terminará. Ou seja, há 10% da receita... Portanto, há 10% da receita que a prazo irá ser extinta. Mas isto não vai ser em benefício dos municípios, porque os municípios vão pagar o mesmo imposto. Vai ter outro nome, mas pagam para os cofres do Estado. Agora, em termos do orçamento, são 10% que desaparecem. Qual era a contrapartida? A contrapartida era o IMI aumentar. Só que o IMI não aumentou, porque as contas foram mal feitas pelo Ministério das Finanças. Nós temos vindo a chamar a atenção do Estado, do Governo, para esta circunstância. Eu já falei com o Sr. Primeiro-Ministro sobre esta matéria. Temos escrito à Sra. Ministra das Finanças, mas o Ministério das Finanças ainda não reconheceu que houve um erro de avaliação. E este problema é um problema que existe no Porto, que existe em todas as cidades com mais de 50 mil habitantes estão aflitas. As cidades do Algarve estão numa situação terrível. Portanto, o que eu quis chamar a atenção dos nossos deputados municipais é que, por um lado, estão-nos a pedir cada vez mais que exerçamos competências que hoje são delegadas pelo Estado. O capítulo da educação,
No capítulo da habitação, em que o IRU deixou de construir casas, somos nós que temos que construir habitação social. No domínio do desespero que as pessoas vivem e na necessidade que nós temos de rapidamente suprir necessidades que anteriormente eram feitas pela Segurança Social. Vem-nos bater à porta e nós não podemos dizer que não. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos, sem que isto beneficie em nada ao município, porque uma coisa era dizer assim, bom, tem menos orçamento porque as pessoas estão a pagar menos impostos, mas não. É do bolo de impostos, a parte que fica na cidade é cada vez menor e, portanto, prevejo que vamos passar um inverno orçamental a não ser que haja uma mudança. Mas disse também que há uma apropriação ao mesmo tempo, quando nós olhamos para o Portugal 2020, para os fundos que eram supostos vir para os municípios, são muito menos do que vieram no último quadro comunitário de apoio. Mas muito menos. E não foi por falta de candidaturas? Não, é porque não há programa, não há dinheiro. Ou seja, a gaveta, que nós vamos ter que dividir com os outros municípios do Norte, tem lá muito menos dinheiro do que tinha no anterior quadro comunitário. E, portanto, nós também, que era uma forma de financiamento dos municípios, nós, neste momento, calculamos que o município do Porto não possa ir buscar mais do que 2 milhões de euros por ano. O que é um valor que seguramente 6 ou 7 vezes menos do que era a expectativa legítima com base nos anteriores quadros. Mas era isso que queria dizer quando disse que há uma apropriação de recursos para cobrir o orçamento do Estado e alguns projetos cuja natureza não conhecemos e seguramente não beneficiarão os municípios? Sim, em parte. Eu recordo que eu levantei esta questão em janeiro do ano passado. Portanto, há mais de um ano, eu nessa altura chamei a atenção para as minhas enormes preocupações sobre o quadro comunitário que estava a ser negociado. E na altura fui desmentido pelo Governo e houve um grande silêncio das forças políticas. E disseram que o Rui Moreira está a falar antes do tempo, ou fora do tempo, ou está a dizer coisas que não é verdade. Agora, todos os municípios já conhecem a realidade. Podiam não ter conhecido nessa altura. O trabalho que eu fiz foi um trabalho que estava disponível para qualquer pessoa. Aquilo que acontece é que este quadro comunitário privilegia um conjunto de programas nos quais os municípios não têm assento. E, portanto, os municípios que encontravam normalmente aí uma forma também de ir buscar com participação, vamos imaginar que tinham que fazer uma obra, abrir uma rua, ou restaurar uma rua, ou fazer uma reabilitação, iam buscar aos fundos comunitários 60%, 70%, 75%, 80%. Neste momento essa caixa não existe. Não há praticamente dinheiro para a regeneração urbana e, portanto, essa caixa não existe. As caixas que existem para os municípios são muito pequenas. Agora, se somar a isso o facto de nos estarem a subtrair impostos que vão reverter a favor dos cofres do Estado, se ao mesmo tempo estão-nos a obrigar a nós, que somos municípios que tivemos um comportamento, como sabe, e isso deve-se ao meu antecessor, não se deve a mim, mas que nós temos continuado, que têm sido exemplares na forma como têm gerido as suas contas, mas são eles que têm que cobrir os buracos dos outros municípios, num ato de solidariedade forçado. Se ao mesmo tempo se estão a preparar programas como a questão das águas, se ao mesmo tempo não somos ouvidos na questão dos transportes, isto não pronuncia nada de bom. Eu acho que não o devo esconder, não devo ter aqui, não devo aproveitar o facto de termos excelentes contas como tivemos para dizer, sim, agora podemos fazer tudo, somos os maiores. Não, não somos, porque temos de facto esta dificuldade pela frente. Rui Moreira, obrigado por ter vindo ao 3 Pontos, que hoje fizemos de forma excepcionalmente gravada. Voltamos a pontuar a atualidade na próxima quarta-feira. Boa noite e obrigado por ter ficado.